Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Diretamente, exatamente do bairro do Vergel do Lago, onde eu moro há mais de 30 anos. Quero ler para vocês aqui o livro de Neemias. O livro de Neemias. Neemias é a oração de Neemias. Preste bem atenção, o poder que tem a oração de um justo, de um quase fiel a Deus. Porque Neemias não era fiel a Deus. Porque ele confessando os pecados de Jerusalém, ele incluía os pecados de seus pais, incluía o seu mesmo pecado. Mesmo assim, ele orava a Deus. Por isso que eu digo que ele não era justo perante Deus, porque cometia esses erros e pecava exatamente com seus pais. Mas mesmo assim ele não perdia o temor de Deus. Ele queria se aproximar cada vez mais do Senhor Deus, apesar de tudo. E ele obtinha as graças do Todo-Poderoso. Mesmo que Deus não falasse diretamente com ele, mas no seu coração, ele tinha aquela certeza plena de que estava sendo ouvido e visto pelo Todo-Poderoso e que Deus haveria de atender seu pedido, sua oração, suas súplicas. Lembrando, antes de tudo, que hoje é domingo 27 de setembro de 2020. São 16 horas e 10 minutos. Vamos para a leitura. Vamos ver o seguinte. Neemias, ora a Deus. Neemias ora a Deus e diz: Ah, Senhor Deus dos céus! Ah, Senhor Deus dos céus! Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Aí está a confissão de Neemias. Não apontava só os pecados dos outros, mas ele incluía os seus próprios, sabendo que Deus os acolheria, os perdoaria, estaria de olhos abertos, ouvidos atentos à sua oração. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vos convertereis a mim,
e guardareis os meus mandamentos. E os fareis então. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor! Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Este homem de que ele se referia era o rei Artaxerxes, do qual Neemias era copeiro há muitos anos. E ele continua dizendo, então eu era copeiro do rei. Agora, por que Neemias fazia essa oração, esses pedidos? Porque ele sabia do triste estado de Jerusalém. O triste estado daquele povo de Israel que insistiam em pecar constantemente contra Deus, apesar dos estatutos que ele mandara para Moisés, seu servo. E aqueles mesmos estatutos serviam para o próprio Israel no futuro. Mas aquele povo era de rude cerviz, continuavam desobedecendo o Criador, errando, pecando, sujeitando-se a inimigos. Por isso que Deus os entregara nas mãos dos seus inimigos. Se transformaram em escravos. Viviam comendo às custas dos inimigos aquele pão tão suado, terrivelmente suado, quase sem forças, para continuar nos trabalhos duros que eram impostos sobre eles. E esse povo ainda continuava distante do Senhor Deus. Mas Neemias, que era o copeiro do rei, sabia de todas estas coisas. Sofria dentro de si pelo povo de Israel, que eram seus irmãos. Então, Neemias colocou dentro do seu coração a ideia, o intento de sair em favor dos filhos de Israel, seus irmãos. Como ele era copeiro do rei, teve uma noite em que ele servia ao rei e a rainha estava junto dele, do rei. E ele chegou, tomou o vinho, serviu ao rei, Artaxerxes. Mas o rei percebeu que as feições de Neemias estavam completamente mudadas. Estava de rosto comprido. Neemias parecia triste. E o rei perguntou, por que estás triste, Neemias? Por que decaiu o teu semblante? Aquela pergunta entoou como se fosse uma inquisição da parte do rei para que Neemias explicasse o que estava acontecendo. E Neemias disse que sentiu muito medo, um medo muito grande. Possivelmente o rei ficaria chocado, ficaria magoado em saber que
tinha um servo dele, mesmo a seu lado, tão triste. E Neemias orou a Deus. A Bíblia não fala de que tipo de oração ele orou a Deus nesse momento de angústia. Eu só sei que o rei se comoveu com a oração, com a resposta de Neemias. Então Neemias disse: Ah, rei meu senhor, vive para sempre. Como eu não posso estar triste se o meu povo Israel está sofrendo? Se queimar os portões de Jerusalém, se derrubar os muros de Jerusalém, e todo o meu povo sofre por isso, como eu não hei de estar triste? E o rei ouviu o lamento de Neemias e ficou meditando, né? A rainha estava ao lado, ouvindo tudo, também não disse nada. E Neemias dirigiu-se ao rei da seguinte maneira: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aquela pergunta certamente serviu de um alívio muito grande, grande esperança nasceu no coração de Neemias. Era uma pergunta que o rei fazia: quanto tempo duraria a sua viagem e quando ele voltaria? Significava o quê? Que no fundo o rei ia admitir ele viajar para Jerusalém. E aprove ao rei enviar-me. Quer dizer, depois que o Neemias falou o tempo que levaria para ir e o tempo que levaria para voltar, o rei concordou em permitir que ele fizesse essa viagem. Mas, para edificar a cidade de Jerusalém, levantar seus muros, fazer seus portões que foram queimados a fogo, precisava de muito material. E aquele povo até então não tinha dinheiro suficiente, não tinha condições suficientes para comprar. Então Neemias aproveitou-se do momento em que o rei bebia vinho, estava mais solidário, né? Aí disse: se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf. Quem era Asaf? Asaf era o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. Como Neemias sentia, sabia que estava sob a proteção de Deus, que a mão do Senhor estava sobre ele, foi o que ele disse:
o rei concedeu tudo isso. Neemias naturalmente respirou aliviado, muito feliz da vida e muito agradecido ao Todo-Poderoso. Por que Deus fez isso? Porque Neemias se humilhou. Neemias humilhou-se diante de Deus e diante do rei. E Neemias fez aquela viagem. Apresentou-se aos governadores da além do rio, né? E deu-lhes as cartas do rei, as cartas que Artaxerxes tinha escrito para os reis da além do rio. E ele entregou as cartas ao rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Vejam só, Neemias não foi sozinho. O rei, movido por Deus, enviou com ele chefes do exército e cavaleiros. Agora, sempre existe no meio das pessoas algum que estão ali para destruir a felicidade, para interferir na felicidade das pessoas. Era um tal de Sambalate, ele era horonita, e um tal de Tobias, o servo amonita. Eles dois se desagradaram muito daquilo que Neemias estava fazendo. Ficaram tão desagradados que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles não queriam ver o bem dos filhos de Israel. Esse Sambalate e o tal de Tobias não gostaram. Mas Neemias continuou dizendo: eu cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E o que aconteceu durante esses 3 dias que Neemias esteve lá? De noite, Neemias diz que levantou-se e com ele alguns poucos homens que ele levou. E não declarou nada a ninguém o que Deus tinha lhe posto no coração para fazer em Jerusalém. E não havia com ele... Bem, como vocês ouviram, eu fui interrompido por uma voz de uma vizinha que me chamou e eu fui atender ela. Estou de volta aqui para continuar a leitura do que eu estava lendo aqui para vocês em Neemias. Vamos continuar. Vou ver se eu encontro a mesma leitura aqui. Falava sobre o que Neemias tinha pedido ao rei, sobre aquele Tobias, sobre um tal de Sambalate, que queria impedir a obra do Neemias com despeito, com ciúme, com inveja. Mas ele saiu de noite com os amigos, pegou alguns companheiros e saíram para observar as portas e os muros de Jerusalém. A porta que dava para um lado, a porta que dava para outro, a porta... Tem várias portas. Então, ele diz o seguinte: tristeza, sepulcro, meus pais. Aí ele fala o seguinte: bom, é o seguinte, eu vou ver se eu digo com as minhas palavras o que está escrito aqui. E o rei permitiu que ele fosse restaurar os muros de Jerusalém, como realmente ele foi. Aí ele disse que de noite se levantou, a leitura era essa. Ele levantou-se de noite, ele e poucos homens com ele, e não declarou nada a ninguém o que Deus tinha posto no seu coração para fazer em Jerusalém. Né? E não havia com ele nem animal algum, senão aquele em que ele estava montado. E ele continua dizendo: e de noite saí pela porta, do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta
do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Foi realmente um grande estrago, porque Jerusalém, naquela época, era uma cidade cercada por muros, era muito grande. E a destruição foi total. Destruíram os muros, queimaram as portas, os inimigos. Mas por que fizeram isso? Porque Deus permitiu. E Deus tinha que fazer aquela obra para poder juntar o povo de Israel outra vez junto dele, concedendo o seu perdão. Entendeu? E passou à porta da fonte e ao viveiro do rei. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura na qual ele estava montado. Então, de noite, ele disse que subiu pelo ribeiro, pelo rio, né? E olhou o muro e voltou. Entrou pela porta do vale e assim ele voltou novamente para o palácio. E não souberam os magistrados aonde ele tinha ido e o que tinha ido fazer também. Porque ainda então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma o porquê daquela visita, daquela expensão aos muros de Jerusalém. Então ele lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. E chamou aquele povo todo para reedificar toda a obra de Jerusalém, para que eles fossem livres daquele opróbrio, daquela vergonha. E Deus era com ele. Neemias sabia disso, que a mão do Senhor estava sobre ele. Então foi quando ele declarou a eles todos o porquê da sua visita. Como a mão do Senhor estava sobre ele dia e noite, até ele concluir as obras de Jerusalém. Para vocês verem, pela leitura da Bíblia Sagrada, o tipo de oração feita por Neemias. Se querem ver outra vez, é só voltar o vídeo para o começo e vocês vão ouvir a oração que Neemias fez quando era copeiro no palácio do rei Artaxerxes. E o pedido que ele fez ao rei, aproveitando-se do vinho em que o rei tomara, estava meio inebriado, e naturalmente estava concedendo todo tipo de pedido que ele achasse conveniente fazer. E o Neemias aproveitou-se disso, porque tinha a unção do Espírito de Deus. Neemias pedia pelo povo, porque aquele povo sofria muito. Era um povo que não sabia orar, não sabia pedir a Deus, não se sujeitava às leis de Deus, aos decretos de Deus, ao que ele tinha ensinado a Moisés, para que o povo cumprisse as ordens, os decretos do Deus Todo-Poderoso. Era preciso que houvesse olha, eu vou terminar aqui pedindo a Deus que os abençoe, hoje, amanhã e sempre, ok? Porque o meu vídeo está pouco, e eu só sei que ele restaurou o muro de Jerusalém, porque Deus tinha feito. E qualquer um que faz as mesmas orações de Abacuque tem as mesmas respostas de Deus para com ele.
Você pode se guiar, se orientar pelas orações de Neemias, ok? Deus te abençoe hoje e amanhã e sempre. Dê aquele like, subscrevam-se. Paulo Coroa de Maceió, ok? Eu agradeço profundamente a atenção de todos, espero que vocês gostem da minha palestra e verifiquem Neemias, capítulo 1, ok? Vocês vão achar tudo certo quanto eu acabei de lhes narrar agora. Tchau. Deus abençoe hoje e amanhã e sempre.